Consegue me ouvir? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ouvimos. Claro, em alto bom som. Obrigado. Minha internet está aparentemente lenta, então, se tiver algum problema no áudio, aí, por favor, me avisem. Então, vamos já nos colocando na posição de meditação, mantendo nossa coluna ereta, nossas pernas cruzadas, observamos o ar que entra e sai por nossas narinas. Trazemos toda a nossa atenção para o nosso corpo. Observamos somente o ar entrando e saindo. Observarmos esse ar que entra e sai por nossas narinas, nós nos conectamos tão somente ao presente. A presença. Se qualquer ideia, qualquer pensamento, qualquer imagem mental ou fala interior surgir, imediatamente retorne a atenção para o ar que entra e sai pelas narinas. Não altere o fluxo, a velocidade e o ritmo da respiração. Só a observe. Mantenha os olhos entreabertos.
Pode manter a boca entreaberta. Qualquer pensamento que surgir, qualquer ideia que surgir, qualquer fala interna que surgir, imediatamente deixe ir e retorne. Retorne à observação. Se nossa mente ainda está agitada, se nossa mente ainda está nas atividades do dia, nós fazemos 9 respirações. Chakras. Tapamos a narina direita, expiramos pela narina esquerda. O ar entra pelo canal vermelho, desce lateralmente, sobe pelo canal branco, levando toda a raiva, toda a sensação de raiva. Mais uma vez, tapamos a narina direita, inspiramos pela narina esquerda. E exalamos pelo canal branco todas as preocupações relacionadas ao passado. Mais uma vez. Sinta o ar entrando, passando por trás dos olhos, descendo lateralmente até 4 dedos abaixo do umbigo e subindo pelo canal branco, levando todos os obstáculos que lhe causam ansiedade. Tapamos a narina esquerda, inspiramos pela narina direita. O ar sobe por detrás dos olhos, desce lateralmente pelo canal branco, é expelido pelo canal vermelho, levando toda a nossa preocupação com o futuro. Mais uma vez, inspiramos pelo canal vermelho. O ar desce até 4 dedos abaixo do umbigo e expele pelo canal vermelho, pela narina esquerda. Mais uma vez. Desce lateralmente até 4 dedos abaixo. Expelido pela narina vermelha, levando todas as nossas preocupações, dores que causam sentimentos de depressão. Inspiramos pelas narinas, que desce lateralmente pelos 2 canais, sobe pelo canal central,
é expelido pelo topo da cabeça, levando toda essa preocupação com o momento presente. Novamente, inspiramos pelos nariz. O que passa por detrás dos olhos, desce lateralmente, se encontra a 4 dedos da abaixo do umbigo e sobe para o canal central, levando tudo aquilo que nos causa dor no momento presente, as sensações de dor. Inspiramos pelos canais laterais, o que passa por detrás dos olhos, desce lateralmente até a junção, sobe pelo canal central, libera pelo topo da cabeça tudo aquilo que é ignorante. Fiz uma esfera de luz branca no topo da cabeça, pouco acima dos olhos, no centro da testa. Visualize essa esfera de luz branca dentro da cabeça. Não se trata de uma esfera estática, de uma esfera de luz branca, viva, presente. Sinta a presença dela. Dê atenção a ela e permaneça conscientemente. Mantenha a sua presença nessa esfera de luz branca, sem movimento da luz. Sinta o pulsar da luz. Sinta a vivacidade dela. E permaneça nessa conexão. E por um instante, relaxe a sua mente nessa esfera de luz.
Sintam pulsar, sintam sintam mas principalmente perceba como ela te conecta ao corpo, ao seu corpo. Mas para percebê-la é necessário que o corpo se aquiete, que haja quietude. Refugie-se nessa luz branca. Refugie-se na quietude do corpo. Refugie-se, tome refúgio nessa esfera de luz branca do teu corpo, que é indissociável do corpo iluminado de todos os mundos. Visualize que essa esfera de luz branca está marcada pela sílaba tibetana A. Para quem não conhece a sílaba tibetana A, visualize A, ou em espanhol, A. Se há dificuldade de se conectar com o chakra, repita o exercício posteriormente, até que você sinta os sinais da presença dessa esfera de luz branca. Calor, um movimento, até que você encontre nessa esfera de luz branca que está em você, que é você, leve tua consciência até a tua garganta. Faça o exercício de levar a tua mente até a tua garganta e de pensar a partir da garganta, mais de modo mais específico, uma esfera de luz vermelha tão viva quanto essa que você experimentou no topo da sua cabeça está na sua garganta. Ela é vermelha, tem o tamanho da unha do seu dedão da mão. Ela roda, ela está viva, pulsa, vibra. Ela está aproximadamente 2 dedos de onde os ombros se conectam ao pescoço. Mantenha sua consciência ali, até que você consiga sentir no seu corpo essa esfera de luz vermelha.
Muito mais do que imaginar a presença de uma luz vermelha na garganta, nós devemos visualizar e sentir. O chakra da garganta, nós precisamos fazer a experiência direta dele, reconhecendo presente e vivo. Sinta o calor da presença do chakra. Sinta a energia. Sinta a vibração dele. E ao sentir a vibração, a energia, a presença do chakra, conecte-se ao silêncio da tua fala, ao silêncio da fala, ao silêncio, enquanto condição de possibilidade para toda a fala. Considere o chakra da garganta como um espaço seguro para o seu refúgio. Considere o chakra da garganta como um espaço do silêncio, que não é diferente da fala iluminada de todos os Budas. Sinta o movimento do chakra. Sinta a presença dele. Leve tua consciência agora até o teu coração. E no centro do seu coração, visualize uma esfera de luz azul, também do tamanho do seu dedo maior. Essa esfera de luz te conecta diretamente ao espaço. Visualize essa esfera de luz no seu coração. Sinta a presença dela. Sinta o pulsar dessa esfera de luz. E visualize-a
abrindo, expandindo. Gerando espaço. Relaxe no espaço. Sinta que esse espaço se abre, dissolvendo seu corpo e te conectando diretamente à mente iluminada de todos os mundos. E agora, por um instante, nós vamos simplesmente relaxar a nossa mente no espaço. Faça o exercício de estar com a mente presente, relaxando na espaciosidade, na tome refúgio no espaço. Lentamente, nós voltamos nossa atenção. Relaxamos, voltamos à presença. Hoje nós não fizemos a meditação que ordinariamente nós fazemos no início dessa prática, em que nós vamos passando pelos elementos formais e nós seguimos pela prática do refúgio interno, que é uma meditação que está mais vinculada ao Dzogchen, que é uma meditação em que nós vamos nos conectar ao corpo, à fala e à mente iluminada. E é muito importante que nós façamos esse primeiro processo e essa conexão com os chakras desde já, porque a efetividade da prática de yogas dos sonhos, ela vai exigir que a gente tenha um certo domínio
dos chakras, de levar a consciência a cada um desses espaços, de sentir a presença deles, de meditar no chakra e depois com visualizações específicas em cada um desses chakras. Então, é necessário que ao longo do tempo e ao longo de nossas práticas, a gente vá tendo a habilidade de reconhecer esses chakras, de se conectar a eles e de entender a que cada um se vincula, né? Qual é a sensação, qual é a emoção, qual é o veneno, qual é a sabedoria que é gerada a partir desses espaços, né? Desses espaços de luz, a que elemento cada chakra nos conecta. Então, isso tudo a gente vai olhando na medida em que a prática for andando e na medida em que nós formos, então, recebendo as instruções específicas. Antes de irmos para o estudo propriamente dito, eu gostaria, se alguém quiser trazer experiência, se teve alguma experiência durante a prática, se teve alguma sensação e gostaria de trazer aqui no grupo, poderia fazê-lo, né? Até como uma forma de a gente poder nos ajudar nessa experiência. Talvez hoje foi a prática em que mais eu levei a essa experiência em cada um dos 3 chakras superiores. Se alguém quiser usar a palavra. Não. Alguém relatou ali uma sensação de expansão. Deixa eu ver aqui no chat. Perfeito. São 2 sensações, na verdade 3, uma em cada chakra, né? Então, o chakra da cabeça é a experiência desse movimento inicial, né? Ali. Então, é normal que a gente sinta um certo calor, uma certa protuberância no coração. E no coração, a experiência é essa experiência de expansão, é essa experiência de abertura, né? E é importante sentir essa experiência ali no coração. Jerusa, a palavra está contigo. Eu queria só falar o seguinte, hoje o vídeo foi muito interrompido, assim, cortadinho. Então, eu não sei se mais uma pessoa eu vi falando aqui que teve problema também. Mas aquele vídeo que você disponibilizou para essa semana, acho que a outra também, que tem toda essa meditação inicial, eu achei que ajudou muito, foi muito boa. Eu tenho feito ela quase todo dia. E eu ainda tenho dificuldade, assim, de visualizar essa coisa, mas eu estou achando que está muito bom, assim, para seguir, sabe? Só isso que eu queria falar. Perfeito, obrigado, Jerusa. O meu áudio está cortando muito? Tá cortando. Está cortando bastante? Tá. Deixa eu ver se eu consigo trocar a internet aqui, só um pouquinho. Levanta a mãozinha. Ana e Paulo? Eu realmente estava começando a ter uma experiência diferente, eu senti que estava diferente, mas eu confesso que não só foi a interrupção da fala, mas alguém colocando umas mensagens de texto no meio do vídeo, sabe? Aí
E foi bastante frequente isso, sabe? Colocar, era como se alguém tivesse colocando as mensagens de texto de uma outra pessoa, sabe? Compartilhando uma tela. Compartilhando uma tela, sabe? Aí eu tentava voltava, aí começava uma frequência de luzes, sabe, da tela, aí eu não volta. Então eu acho que eu vou deixar essa experiência para uma próxima, porque eu tenho certeza que vai ser mais animadora, que eu tava sendo bem diferente do que das outras, sabe? Perfeito. Aqui na minha tela também começou a aparecer, eu acho que alguém, sem querer, começou a compartilhar a tela do celular, e aí ficou trocando, aparecendo as mensagens, a luz mudando de cor, e também tive essa interferência. Mas nós praticamos no espaço em que nós estamos, né? Uhum. Não há espaço ideal para a prática, para a meditação. E as adversidades estão aí. Então, também para nós é treino, para nós também é um desafio e faz parte aí do nosso caminho. É. Então, vamos para o texto, né? Vamos lá para o texto do Rinpoche. A gente retornará à prática de chakras e a gente também, na próxima semana, eu quero fazer uma prática um pouco mais longa de chinê e trazer alguns elementos do chinê, porque nós vamos precisar também de chinê como um recurso. O chinê, o chamata, mas a gente vai olhar uma perspectiva muito vinculada ao bom do chinê, né? Então, é importante. Hoje eu trabalhei só com a sílaba A, né? Não trabalhei com a sílaba ROM e não trabalhei com a sílaba ON. Mas se alguém puder cobrar no grupo que a gente envie as 3 sílabas, o A, o ON e o RUM, a gente já envia para que quem não conhece tenha acesso. Um outro ponto importante é a gente começar a se conectar com a sílaba A, porque é uma sílaba que vai ser nossa referência para muitas práticas. Não sei se alguém tem alguém sempre que está com alguém que é praticante mais tempo, o Pablo. O Pablo tem ali na imagem dele a sílaba A, né? Para quem ainda não conhece, a gente já começar a se conectar a ela. Nós vamos utilizar muito o A. Tem algumas perguntas ali no chat que eu estou vendo que estão subindo. Depois que a gente terminar a leitura e a discussão, a gente volta para essas questões. Se alguém quiser já colocar ali as experiências, depois a gente passa para elas também. Então, nós finalizamos na semana passada a introdução, nós deixamos pendente lá atrás um pouquinho a história do Rinpoche, né, e fizemos um salto enquanto discutíamos a introdução. E hoje nós estamos na página 31, e esse texto é o mesmo texto também do texto novo em inglês. Então, nós vamos ler aqui o texto que está em português, que nós temos a tradução. Todos nós sonhamos, quer nos recordemos disso ou não. Sonhamos quando bebês e continuamos a sonhar até morrer. Toda noite entramos no mundo desconhecido. Podemos nos apresentar com nossa identidade comum ou a de alguém completamente diferente. Aqui o Rinpoche já traz uma referência muito interessante do sonho, que é a referência da identidade. Nós acreditamos que nós somos esse ser que aqui se apresenta, esse ego que nós construímos, essa imagem que nós temos de nós mesmos. Nós criamos uma imagem, nós desenvolvemos uma autoimagem e, com o passar do tempo, com nossa vida, naquilo que nós fazemos, nós acreditamos que isso seja o que de fato nós somos.
a identidade. Porém, a identidade, nos ensinamentos, ela surge a partir do não reconhecimento da natureza búdica. O que faz com que nós sejamos da forma com que nós somos é exatamente o fato de nós não reconhecermos nossa natureza enquanto Budas, enquanto Buda, enquanto seres iluminados. E como nós não reconhecemos nossa natureza enquanto seres iluminados, a identidade vai gerar em nós o primeiro veneno, que é o veneno da ignorância. Então, quando nós falamos de canal central, nós estamos liberando o primeiro veneno, que é o veneno da ignorância. O veneno da ignorância, que é aquele veneno que faz com que nós não reconheçamos que nós somos verdadeiramente seres iluminados, que nós somos Budas em nossa natureza. Uma vez que nós criamos uma identidade, e essa identidade surge da ignorância, imediatamente nós trazemos à fala os outros venenos. Como ignorantes, como desenvolvemos uma identidade, imediatamente nós gostamos de algumas coisas e desgostamos de algumas coisas. A identidade faz com que nós olhemos para um objeto, olhemos para uma coisa e imediatamente criemos apego ou aversão. Então, o que define uma identidade? A ignorância, o apego e a aversão. Esse é o nó central, né? É o nó central do samsara, é o nó central do sofrimento. Depois nós temos dois outros venenos, o orgulho e a inveja. A ignorância gera o apego, gostamos de algo ou não gostamos de algo. A ignorância gera a raiva. O gostar, o desejo, o não desejo, a raiva, é o outro veneno. Gostamos apego, não gostamos raiva. Imediatamente nós gostamos de algo, conquistamos, criamos orgulho. Então, o orgulho é um desdobramento do apego. Agora, nós gostamos de algo, não conseguimos, o outro conseguiu, e imediatamente a gente começa a olhar para o outro e a raiva no apego gera a inveja. O outro conseguiu, eu queria para mim, não consegui. E de alguma forma eu gero o outro veneno, o veneno da inveja. Por que isso é importante? Porque nós vamos começar a discutir nos sonhos traços kármicos, logo ali na frente. E os traços kármicos, eles se configuram exatamente se configuram a partir da forma com que nós lidamos com os 5 venenos. Então, aquilo que nós fazemos com a inveja, aquilo que nós fazemos com o orgulho, com a raiva, com o apego ou com a ignorância, vai criando em nós traços kármicos. E esses traços kármicos, na perspectiva tibetana, vão formando em nós uma coisa que nós chamamos de identidade. Então, é normal que, por exemplo, uma pessoa que se torna raivosa por qualquer coisa sempre encontre no seu dia a dia elementos que a deixem com mais raiva. Porque se forma um traço kármico, e esse traço kármico da aversão começa a marcar em tudo
as relações das pessoas, ou dessa pessoa, ou a minha, né, a nossa relação. Ou nós marcamos tanto nossa mente com a inveja, como um traço kármico, que nós vamos sempre ter muita oportunidade de ter inveja. Ela surge como um traço kármico, ela se consolida e ela começa a marcar a nossa relação com o mundo. É claro que, como praticantes tibetanos, como praticantes do Tantra, nós vamos transformar os venenos e depois, no sonho de clara luz, na perspectiva dos yogas dos sonhos, nós aprendemos a meditar com os venenos, a praticar por meio dos venenos. Então, os venenos, eles constituem o que nós vamos chamar de identidade. Pois não, Oliveiros? Está contigo. Oi, a respeito disso, por exemplo, indiferença, ela estaria relacionada ao quê? A orgulho ou qual tipo de indiferença? Como se fosse uma falta de compaixão, de empatia, indiferença. De alguma forma, a aversão, né? Porque a indiferença não reconhece a existência do outro. A indiferença passa por aí, né? Então, de alguma forma, a aversão, ela pode trazer essa experiência da indiferença. Mas a gente não precisa ser tão pontual na relação dos venenos, até porque eles se permeiam. E é esse permear dos venenos que gera aquilo que nós temos como características de identidade. A ignorância gerando o apego, a raiva e, como desdobramento, o orgulho e a inveja. Cada um dos chakras, cada um dos 5 chakras, porque na estrutura tibetana nós tratamos de 5 chakras, estará ligado a uma sabedoria, a um veneno. Então, na medida em que os estudos vão andando, nós vamos olhando para isso e nos aprofundando. Então, o que acontece? Que hoje, aqui no estado de vigília, nós temos uma identidade marcada pelos 5 venenos. Nós nos apegamos, tem pessoas que se apegam mais, que se apaixonam, ficam extremamente vinculadas às outras. Tem pessoas que são mais aversivas, né? Tem mais raiva. Tem pessoas extremamente orgulhosas, conseguem qualquer coisa, estão extremamente orgulhosas. Ou têm inveja do que os outros conseguem. Não há um julgamento nisso, porque todos nós estamos no samsara. E todos nós somos marcados pelos venenos. O simples fato de estarmos aqui hoje mostra que sim, estamos no samsara, sim, e somos esses venenos todos agindo e interagindo em nós. Mas podemos usá-los como caminho para a realização, para a iluminação. O que acontece é que no sonho nós podemos surgir de uma outra forma, numa outra identidade, que nós mesmos não nos reconhecemos, com um outro corpo, com uma outra voz, ouvindo de outra forma. É comum que nós tenhamos sonhos em que nós falamos uma outra língua, que nós sequer conhecemos. Então, o yoga dos sonhos nos coloca numa condição que nos permite flexibilizar a mente e reconhecer ali uma outra identidade. Então, não é incomum que no sonho nós surjamos como um rei, como um escravo, como um fantasma, como um deus. Não é incomum que isso aconteça. Por quê? Porque há a oportunidade do sonho de uma flexibilidade que talvez no estado de vigília nós não tenhamos. Toda noite toda noite entramos num mundo desconhecido.
Podemos nos apresentar com nossa identidade comum ou de alguém completamente diferente. Nós vamos fazer alguns exercícios para flexibilizar a mente quando nós já estivermos mais adiante na prática, em que no sonho nós nos duplicamos e experimentamos ser duas pessoas com duas identidades no mesmo sonho, como exercício de flexibilizar a mente. O Rinpoche faz provocação de que nós tentemos ali ser 5, 10, 15, 20 pessoas, todas pensando ao mesmo tempo. Encontramos pessoas que conhecemos ou que desconhecemos, que estão vivas ou estão mortas. Tudo isso nós experimentamos no sonho. Voamos, encontramos seres não humanos, temos experiências de êxtases, rimos, choramos, ficamos aterrorizados, exaltados ou transformados. Tudo isso nós temos a experiência de fazer enquanto sonhamos. A experiência de nos transformarmos. Algumas correntes da psicologia hoje que utilizam do desenvolvimento dos sonhos lúcidos para a transformação de traumas. Porque uma vez que a pessoa tem, por exemplo, o trauma de viajar de avião, ela pode dormir, treina o sonho lúcido, acorda no sonho, sobe no avião, toma um voo, como espaço seguro. E esse espaço seguro, para a pessoa que sabe que está sonhando, voar, tomar um voo, voar de avião, ajuda no processo de transformação. Cria a oportunidade de transformação da mente. Nós, como praticantes espirituais, utilizamos o espaço do sonho para transformar os nossos venenos, para transformar os nossos traços kármicos, para experimentar o estado de não dualidade, para praticar. Então, utilizaremos os recursos do Tantra, com as visualizações, com tudo isso, mas estamos buscando a experiência da natureza da mente, a experiência direta com a base. Contudo, em geral, damos pouca atenção a essas experiências extraordinárias dos sonhos. Muitos ocidentais, quando se aproximam do ensinamento, fazem-no com ideias sobre os sonhos baseadas na teoria da psicologia. Mais tarde, quando se sentem mais interessados em usar o sonho na sua vida espiritual, ele geralmente enfocam o conteúdo e o significado dos sonhos. Isso é muito comum na psicologia, nas diversas correntes, na psicanálise, na psicologia analítica, em que nós vamos olhar para o sonho e buscar no sonho alguns significados, mas todos esses estão, de alguma forma, vinculados ao nosso estado de vigília. Né? Quando nós olhamos na perspectiva da psicologia. Mas, raramente, nas perspectivas psicológicas, a natureza do sonho é investigada em si mesma, enquanto uma realidade do sonho no sonho. Então, o que o Rinpoche está chamando a atenção? Nós, ocidentais, por conta das ciências do sonho, temos uma forma de nos aproximar do sonho. Temos um modo de chegar até lá e de experimentar todos aqueles conteúdos. Mas raramente ocidentais que somos, ficamos no sonho pelo sonho. A realidade dele enquanto ele mesmo.
Quando o é, a investigação leva aos processos misteriosos que sustentam a totalidade de nossa existência, não apenas o período da vida em que sonhamos. Por que isso é importante? Porque quando nós adentrarmos nos tipos de sonho, nós vamos perceber que o sonho, na dimensão dos yogas do sonho, ele cria para nós milhares de possibilidades, inclusive possibilidades não ligadas totalmente ao momento em que nós estamos, mas o sonho que traz os elementos do passado, os elementos do futuro, como sonhos premonitórios, sonhos de divinação, que traz para nós os elementos do nosso caminho espiritual. Então, os yogas dos sonhos, eles vão nos conduzindo para uma série de elementos que ordinariamente nós não acessamos, que ordinariamente nós não reconhecemos. O primeiro passo da prática do sonho é bem simples. Devemos reconhecer o grande potencial que o sonho representa para a jornada espiritual. Tem um excelente professor de yogas dos sonhos, o Alan Wallace, que é da tradição Gelupa. Muitos passaram por um ou outro ensinamento dele. E por muito tempo o Alan Wallace fazia retiros de yogas dos sonhos junto com pessoas que treinam sonhos lúcidos. E ele fez vários retiros. E depois de algum tempo ele chegou à conclusão de que o sonho lúcido tinha uma função, quase que uma função, quase que um hobby das pessoas de utilizar o sonho lúcido como esse espaço de criatividade, como esse espaço jocoso, né? Dormir, tem um sonho lúcido e utilizo esse sonho lúcido quase que como uma diversão. Mas a grande questão que o Alan Wallace, que é de uma outra tradição budista, traz é que depois de muitos anos fazendo retiros com pessoas que têm somente o foco no sonho lúcido, ele não via transformação. Ele não via essas pessoas mudando, ele não via essas pessoas amadurecendo no caminho espiritual. E aí ele traz isso como ensinamento. A diferença crucial entre simplesmente praticar sonhos lúcidos ou adentrar num caminho espiritual que visa a transformação dos traços kármicos, que visa o desenvolvimento da prática espiritual, traz resultados diferentes. Os resultados dos sonhos lúcidos são esses resultados do sonho como um hobby. Os resultados do yogas dos sonhos, passando pela perspectiva tântrica, passando pela perspectiva dzogchen, é a da transformação, é a da mudança, é o caminho espiritual, a busca pela iluminação. Por isso precisamos reconhecer a importância dos sonhos em nossa jornada espiritual. Normalmente o sonho é considerado irreal. Normalmente nós consideramos o sonho como algo irreal, né? Como algo que não existe, como algo que foi uma criação da nossa mente ali. Em oposição a essa vida em que nós estamos no estado de vigília, como se o estado de vigília fosse real. Nós temos essa tendência de entender esse estado aqui como real e o outro como imaginário, como irreal. Porém, os ensinamentos nos vão mostrar que não há nada mais real do que o sonho. Esta afirmação
só faz sentido quando se compreende que a vida normal, em vigília, acordada, é tão irreal quanto o sonho, e exatamente da mesma maneira. Porque tanto no sonho como na vida real acordada, no estado de vigília, nós operamos a partir dos traços kármicos. Nós operamos a partir dos venenos. Então, é possível entender que o Yogas do sonho se aplica a todas as experiências, tanto aos sonhos do dia, a essa vida em que nós estamos aqui agora, como também aos sonhos da noite. Aquela realidade que surge quando nós desaparecemos ao adormecer e ressurgimos ao acordar no mundo onírico. Todo o trabalho dos yogas do sonho, eles repercutem no nosso estado de vigília. Toda a sabedoria desenvolvida nos yogas dos sonhos, ela repercute na nossa vida ordinária. Todo traço kármico trabalhado durante os sonhos, ele frutifica como sabedoria também em nossa vida ordinária, no nosso estado de vigília. Sonho e vigília tratam da mesma experiência com o samsara. A vantagem para nós, praticantes de yogas dos sonhos, é que quando nós surgimos no corpo do sonho, que é o mesmo corpo do bardo, nós não temos as limitações do corpo físico. E tudo se torna mais vívido. Nós praticamos com as deidades, elas estão ali, presentes. Nós nos relacionamos diretamente com os mestres. Nós recebemos os ensinamentos. E no sonho, por que não, podemos ensinar também. E, principalmente, podemos trabalhar os traços kármicos, desenvolver a sabedoria a partir da prática. Na semana que vem, nós entramos, então, especificamente na ignorância, né? Entramos no surgimento das experiências, na produção do karma negativo, nós começamos a olhar para os tipos de karma, o que é karma negativo, o que é karma positivo, karma neutro, entrando pela perspectiva ali da ignorância, de como surgem as experiências no corpo de sonho. Eu gostaria de dar uma olhadinha aqui no chat, que as pessoas trouxeram. Sensação de expansão, o Caliel trouxe, importante, a Lívia trazendo a confiança, e é isso que nós buscamos no refúgio interno. Confiança, confiarmos no espaço como um lugar seguro, confiarmos no corpo como um lugar seguro, confiarmos na fala, no silêncio, como um espaço seguro. O Eric fala que está cortando, mas que não atrapalhou muito. Ângel falou do formigamento no meio do olho, como se estivesse uma espiral bem sutil como um túnel. Quentura sutil no chakra da garganta e a expansão, a sensação de expansão no chakra do coração. De alguma forma, a Ângel, ela traz, não sei se é menino ou menina, só estou vendo o Ângel, traz a experiência mais comum, né, quando a gente consegue de alguma forma estabilizar a conexão com o chakra. Então, o chakra ele se movimenta, ele tem direção de movimento. Então, sentir esse movimento, sentir essa conexão, que ele está se movendo, que ele está girando,
que ele está vivo é bastante importante. E são essas experiências no coração, essa experiência de expansão, de conexão com a vacuidade, de conexão com a abertura. A Zazá fala da experiência com a garganta. A luz azul que tomou com a Luciana falando, perdeu os limites. Essa é a experiência do vazio. Então é importante fazer e cada vez mais abrir para a experiência, não se fixar nela, certo? Porque cada experiência, cada momento, ele é diferente, ele precisa ser diferente. Se a gente fixar numa experiência e acreditar que essa é a experiência definitiva, nós nos perderemos. Então, essas sensações, elas são importantes. A Ângela faz uma comparação, uma pergunta se é uma experiência cerebral, se é alguma projeção. No caminho espiritual, nós sentimos isso como experiência direta de cada um dos chakras, de cada um dos elementos da prática. Sonhos premonitórios, nós vamos tratar especificamente disso, tá? No decorrer do estudo. Sim, Eric, sim, nós podemos praticar a partir dos venenos. A prática de Dao Gyaltsen, que é a prática de quarta-feira à noite, nós praticamos a partir dos venenos, objetivamente. Então, se nós temos raiva, a raiva será o caminho que nós vamos utilizar para acessar a vacuidade. Se nós sentimos apego, nós vamos usar o apego para nos conectarmos à base, a Kunshi, a experiência direta. Então, a prática de quarta à noite, nas quartas-feiras, nós praticamos Dao Gyaltsen. Nós treinamos a partir dos venenos. É uma outra prática, é um outro ensinamento. Está no livro Despertando a Mente Luminosa, do Rinpoche. Não vai dar para ver porque eu estou com fundo aqui. O Despertando a Mente Luminosa. Sim, Anjo, podemos carregar todos os venenos e carregamos. Nós somos esse aglomerado de venenos. Eu não conheço muito de hipnose. O Ribeiros fala que o uso terapêutico dos iogas do sonho pode ser muito parecido com hipnose. Eu não conheço, então não saberia dizer muito sobre isso, mas me parece que sim, que você vai tratar um elemento traumático lá nesse espaço seguro. Kaliel, tua pergunta é muito importante, porque também nos iogas do sonho, nós vamos... O Kaliel pergunta se nós não acabamos nos iogas dos sonhos nos vinculando às experiências e gostando de ficar naquelas brincadeiras com as experiências dos iogas dos sonhos. Sim, nós podemos gerar apego, mas o treinamento nos leva também a dissolver. Então, nós vamos treinar o sonho lúcido, nós treinamos os sonhos lúcidos exatamente para que depois nós nos soltemos e abandonemos o sonho, a expectativa de gerar e de brincar. Porque algumas coisas são extremamente prazerosas no sonho. Por exemplo, aprender a voar, sobrevoar a cidade, voar, flutuar, extremamente prazeroso. Mas nós vamos aprender também a dissolver isso, a não ficar com essa imagem, essa experiência. Só vou responder as últimas que ainda estão no chat e já abro para a Ana e para a Maria.
nós vamos fazer isso. O Caliel pergunta, não é mais seguro, antes de adentrarmos nos sonhos, a gente purificar os traços kármicos? Nós vamos fazer isso concomitantemente. Pode falar mais sobre a sílaba A. Eu vou pedir licença a Denise, e aí na semana que vem a gente vai discutir mais chinês, e aí nós vamos trabalhar só o A, né, como ele surge, de onde ele surge, o que ele representa. Oliveiros, essa experiência de cafuné, calor no topo da cabeça, formigamento, é uma experiência bastante comum no chácara da cabeça. Quem pratica tumo, quem pratica poa, né, a prática de poa leva à realização desse chácara de uma forma bastante rápida, mas é uma prática muito específica que trata da transferência de consciência na hora da morte, e em algum momento a gente vai passar por ela, mas não é nosso objetivo aqui. Sim, Eric, o canal vermelho está associado ao feminino, ao feminino, ao apego e a outras coisas, o canal branco ao masculino, a raiva e outras coisas que a gente vai tratando no decorrer do tempo, mas basicamente são esses dois canais. Não está, Pietro, no contexto dos yogas do sonho e do sono, a respiração do vaso, tá? Mas a gente pode dar alguma instrução quanto a ela. Perfeito. Só vou abrir aqui a palavra para a Ana e para o Paulo, e depois para a Maria Nazaré, que eu acho que é essa sequência a gente já por hoje. Ana? O seguinte, eu queria agradecer também. Toda segunda-feira é uma benção. E quando a gente está na vigília, qualquer coisa a gente pode transformar em um traço kármico negativo, uma raiva, que às vezes a gente. No sonho, isso pode acontecer, no sonho pode também fazer um traço kármico grave, ou assim, dependendo da coisa, ou não, isso se dissolve, assim, não traz nenhum problema de karma. Maria, Ana e Paulo. Olha só, o corpo de sonho é como o corpo do bardo. É o mesmo corpo que surge quando nós morremos, é o corpo que surge no sonho, de acordo com os ensinamentos. Se no sonho nós sentimos raiva e nós não treinamos, nossa mente não está treinada, a tendência é que aquele corpo se torne só raiva. Então, a sensação de raiva no sonho, ela é extremamente potencializada. A sensação de apego no sonho, não treinado, é extremamente potencializada. Então, lá no sonho, nós experimentamos o traço kármico tal como ele é na sua máxima potência. Assim como nós podemos experimentar a sabedoria que é na sua máxima potência. Porque nós não temos os limites do corpo físico. No corpo físico, nós sabemos que a dor é inevitável. O corpo de sonho não tem dor. O corpo físico tem dor. Só que no corpo físico, se alguém atira uma flecha em nós, nós temos duas opções. Ou nós entendemos que aquela flecha é dor física e tiramos aquela flecha e fica só na dor física, que é inevitável, ou a nossa mente põe uma flecha em cima daquela flecha que já está lá, que é a interpretação que nós damos para a dor. E é isso que gera o sofrimento. Então, a dor é inevitável, mas o sofrimento é como nós mexemos, a outra flecha que nós colocamos, como nós cavocamos aquela dor. Isso é sofrimento. No sonho, nós somos pura emoção, puro corpo de sonho. Por isso a raiva
pode se tornar mais intensa. Mas por isso também nós temos a oportunidade de olhar diretamente para o traço kármico. Como na prática de Dao Gyaltsen na quarta-feira. Nós olhamos diretamente para o veneno. A prática de Dao Gyaltsen não é diferente da Yogas dos Sonhos. Na prática de Dao Gyaltsen, nós vamos sentir a raiva, trazer a emoção, o último momento em que nós sentimos raiva. Como é que meu corpo reagiu? Como é que minha mente reagiu? E nós vamos buscar a vacuidade, o estado da não dualidade, a partir dessa emoção, a partir dessa sensação. Então, no sonho, nós fazemos esse caminho. Perfeito? Obrigado. Maria Nazaré, Boa noite para todos. boa noite. Eu vou trazer só assim compartilhar como tem sido meus sonhos, né? Eu tenho tido sonhos assim de várias situações, né? E só que são situações assim, que traz várias emoções, pensamentos, meio tumultuados e tal. Só que no momento tem uma clareza, assim, sabe, uma calma, assim, algo se revela e eu fico assim no estado, que é isso? Uma coisa assim, sabe? Mas aí na hora eu não lembro que eu estou no sonho, não lembro nada disso, só aquele momento assim, aquele instante, aquele um pouquinho que é calmo, que é tranquilo, que é expansivo e que é bom. Só que aí quando eu acordo, aí eu vou refletir sobre esse sonho. E eu tenho observado que muitas dessas situações que eu sonho é do meu dia anterior. Aí eu estou conseguindo identificar o que impacta o meu dia a dia no meu sonho. E isso é muito interessante, porque eu começo a ter consciência, assim, um exercício de consciência durante o dia, e me traz, assim, quando eu sonho, eu digo, então, eu estava assim ontem, aconteceu isso comigo, despertou tal sentimento, tal emoção em mim, eu estou tomando mais consciência da minha vida, no meu sonho acordado, como é que você fala? O sonho desperto? Vigília. Do meu estado de vigília. E eu achei isso muito interessante. É muito interessante esse pequeno segundos de consciência, assim, de luz, de clareza, entendeu? E depois, e o resto, e aí a conexão do meu dia a dia. E eu fico que isso está me dando mais possibilidade de enxergar a mim mesmo no dia a dia, o que acontece no dia a dia, no meu dia a dia. Isso é muito interessante. O que é importante nessa abordagem, nessa reflexão, Maria Nazaré, pós o sonho, que elementos te recordam o dia anterior? Mas, mais do que isso, o que fixou ali? Porque o primeiro nível de sonho é sonho sansárico. E o sonho sansárico é um pouco isso, que traço kármico estava se manifestando naquele momento e como ele surge no sonho, porque não é o copo. Eu peguei um copo na mão e aí sonhei com um copo. Eu sonhei com um copo porque eu peguei um copo na mão. Não. Qual era a emoção daquele momento que me vinculou a esse copo? Era raiva, apego, orgulho, inveja. Porque esse é o caminho depois, exatamente para que a gente possa identificar esses traços kármicos e trabalhar esses traços kármicos. Então, no sonho sansárico, o que está surgindo é exatamente a emoção aflitiva. Mas pode ser também, e aí a gente pode trabalhar, e vai trabalhar a partir disso, como a partir dessa emoção aflitiva eu me conecto à base. Tudo é caminho. Tudo é assim, caminho. E para mim tem sido assim. Aí no outro dia, né, no dia seguinte, eu me percebo assim, quando algo me toca e que dá algum desconforto, eu já estou mais atenta. Eu percebo, opa, olha, mexeu aqui no meu corpo, olha como é olha o que veio. E aí eu estou assim, sabe, lidando com isso com mais
clareza, vamos botar uma palavra, né, para poder essa palavra ser. Mas eu me percebo mais no meu dia a dia, sabe? As emoções que vêm, que me tocam, como eu me sinto segura, o medo, né, a raiva, a diferença. Então, assim, eu consigo, está sendo mais fácil me identificar no meu dia, por conta dessa consciência no sonho, do reflexo do dia no sonho. Isso é muito bom. Assim. Eu me sinto assim, Que bom. é bom no dia a dia você estar nesse movimento, né? Que é um movimento que não é um movimento forçado, sabe? Assim, eu vou estar aqui ou agora e eu vou prestar atenção no que está me acontecendo. Está sendo espontâneo, vem uma espontaneidade de me observar no dia a dia. Ele vai fazendo as conexões, né? Na medida em que amadurece, isso vai se tornando cada vez mais presente. Eu só vou responder mais uma pergunta da Ângela. A Ângela faz uma consideração ali no chat da relação com a raiva, porque ela diz o seguinte: se eu vou trabalhar a raiva, como é que surge o sonho irado depois? A gente vai entender que há uma diferença crucial entre o que é raiva e o que é ira. Tá? Ira é uma ação iluminada, diferente da raiva. Porque o que está na base da ira e na base da raiva é a intenção. Se a intenção é compassiva, se a intenção é iluminada, e se ela tem uma finalidade de trazer para a compaixão, de trazer para a prática, essa atitude mais forte nós chamamos de atitude irada, que é diferente da raiva. A raiva ela é inconsciente, a ira ela é consciente. Mas a gente trabalha isso num outro dia, porque nosso tempo aqui já se esgotou, tá bem? Gente, vamos dedicar espontaneamente, mesmo sem uma fórmula, hoje, a nossa prática, para o benefício de todos os seres. Leve tua consciência até o chakra do coração, a esfera de luz azul. E expanda a partir do espaço, a partir do teu coração, o amor e compaixão a todos os seres, fazendo votos de que todos eles possam atingir rapidamente o estado de não dualidade, a iluminação. Que Tenzin Wangyal Rinpoche, nosso professor, tenha uma vida muito. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, boa Muito noite. obrigada a todos. Tchau. Tchau. Boa Boa noite, noite, obrigado. obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite.